Só existe um problema filosófico realmente sério: o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder à questão fundamental da filosofia. Essa é a frase de abertura do livro O Mito de Sísifo, de Albert Camus. Ele parte da ideia de que qualquer questão filosófica, por mais interessante, complexa ou importante que seja, só tem algum significado se primeiro resolvermos a questão do suicídio. Lembrando que estamos no Setembro Amarelo, o mês de combate ao suicídio. Nesse livro, Camus faz o mais nobre esforço analítico e filosófico para resolver essa questão. A proposta aqui não é dar um tapinha nas costas, nem boa sorte ou uma palestra motivacional. A ideia é se debruçar de verdade sobre o problema e explicar por que a vida vale a pena ser vivida. Para isso, ele explora o absurdo que é viver. Nobody exists on purpose. Nobody belongs anywhere. Everybody's gonna die. Come watch TV. O absurdo não está na existência do ser humano nem na existência do universo, mas sim no encontro entre o ser humano e o universo, e no conflito entre a necessidade que o ser humano tem de atribuir significado a tudo que existe e a incapacidade de fazê-lo nesse caso. Isso faz com que questionemos qual o sentido da vida e por que valeria a pena viver caso não exista sentido algum. Sabe aquele vazio no peito que sentimos de vez em quando, aquela falta de motivação ou direção no mundo? Então, é disso que ele está falando. Será que a resposta para esse absurdo é o suicídio? Já vou adiantar que não, mas vamos entender o porquê. Para ele existem 3 opções: o suicídio físico, o suicídio filosófico e a aceitação. O suicídio físico é o ato literal de se matar. Ao invés de resolver o problema, é só uma forma de escapar, e o ato em si só torna o problema ainda mais absurdo. Porque como acabar com a própria vida poderia resolver a questão principal da vida? E eu sei que pode ser difícil entender isso em momentos de desespero, em momentos em que a tristeza é maior do que a racionalidade. Praticamente todas as pessoas já contemplaram o suicídio alguma vez na vida. Você não está sozinho. Mas é bom lembrar que o suicídio é normalmente uma solução permanente para um problema temporário. O suicídio filosófico é o que ficou conhecido como o salto da fé, quando uma crença religiosa, espiritual ou abstrata diz que a solução está além do absurdo. É importante entender que para Camus, o problema não é crer em Deus ou ter fé, mas sim deixar de viver o presente por acreditar que o significado está no que vem depois. Seja no pós-vida, numa sociedade perfeita do futuro ou em qualquer espécie de salvação que não encare o presente. Isso também não responde o problema. Para o filósofo, a resposta é a aceitação do absurdo. E para explicar isso, vamos falar sobre o mito de Sísifo. Na mitologia grega, Sísifo era rei de Corinto, perdidamente apaixonado pela vida e considerado o mais inteligente dos mortais, mas por enganar os deuses foi condenado a empurrar uma grande pedra até o topo de uma montanha, só para que quando chegasse lá, a pedra rolasse montanha abaixo e ele fosse obrigado a recomeçar o trabalho, por toda a eternidade. Mas por que essa punição nos parece tão trágica? Exclusivamente pela consciência de prestar um trabalho em vão, sem significado algum. Por isso, Camus diz que é durante o retorno à base da montanha que Sísifo mais interessa. É nesse momento que ele toma consciência do absurdo. Surge então um paralelo entre Sísifo e a condição humana. Subimos a montanha de segunda a sexta, descemos no fim de semana. Subimos a montanha durante toda a vida, para que tudo acabe no final. E se formos mais longe, subimos a montanha como humanidade, para que no fim o universo se reduza a nada. Como o filósofo diz, não é enquanto empurramos a pedra que contemplamos o suicídio, mas sim quando paramos para refletir sobre por qual razão vale a pena continuarmos fazendo isso. E não importa qual é o nosso trabalho, se gostamos dele ou não, uma hora ou outra na descida da montanha qualquer um pode entrar nesse questionamento existencial, tentando entender qual o sentido em continuar. Isso pode parecer desesperador. Mas para Camus, a própria consciência que nos fez questionar essa condição é o que nos salva dela. Se a vida é ou nos parece absurda, somos livres para criar o nosso próprio significado. Veja bem, não para encontrar um significado no universo, mas sim criar o nosso próprio e único significado. Ele diz: assim eu extraio do absurdo 3 consequências, que são minha revolta, minha liberdade e minha paixão. Apenas com o jogo da consciência transformo em regra de vida o que era convite à morte, e recuso o suicídio. Conheço, sem dúvida, a surda ressonância que se estende ao longo desses dias, mas só tenho uma palavra a dizer, é que ela é necessária. Quando Nietzsche escreve, parece claramente que a coisa mais importante no céu e sobre a terra é obedecer por muito tempo e numa mesma direção, com o passar dos dias surge daí alguma coisa pela qual nos vale a pena viver sobre essa terra, como por exemplo, a virtude, a arte, a música, a dança, a razão,
O espírito, alguma coisa que transfigura alguma coisa de refinado, de louco ou de divino. Ele ilustra uma moral de grande discernimento, mas também mostra o caminho do absurdo. Obedecer à chama é ao mesmo tempo o que há de mais fácil e de mais difícil. É bom, contudo, que o homem, confrontando-se com a dificuldade, se julgue de vez em quando. Pois então, por acaso o absurdo da vida faz com que a arte seja menos bela, a comida menos saborosa, o sorriso menos contagiante, a felicidade de quem amamos menos deliciosa, a virtude menos admirável, o sexo menos prazeroso? Não, não faz. Aliás, o próprio Camus diz: se o mundo fosse claro, a arte não existiria. Então nos revoltamos contra esse absurdo e ousamos viver ao máximo, empurrando a nossa pedra metafórica que para cada um tem um significado específico, com toda a vivacidade possível, e encarando de frente o momento presente. Criamos o nosso próprio significado, até na condição mais absurda, até na total ausência ou aparente ausência de sentido. E Camus termina o livro assim, abre aspas: cada átomo daquela pedra, cada lasca mineral daquela montanha repleta de noite em si próprio forma um mundo. A própria luta em direção às alturas é suficiente para preencher o coração de um homem. Deve-se imaginar Sísifo feliz. E por fim, eu quero deixar uma frase para reflexão, ou melhor, uma fórmula. Felicidade é igual a realidade menos expectativas. Muito obrigado por assistir. O link do livro está na descrição. Comprando por esse link você ajuda o canal sem gastar nenhum centavo a mais. E o link do meu Apoia-se também está ali, para caso você goste do meu trabalho e queira se tornar um apoiador oficial do canal. Quaisquer dúvidas é só mandar nos comentários que eu tento responder sempre que possível. E se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e já ativa o sininho para receber notificação a cada vídeo novo. Ainda vem muito pela frente.